Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o assunto do dia, aliás, da semana, né, é essa crise na saúde, né? Aliás, uma crise que vem se arrastando há bastante tempo, mas na última semana teve alguns ingredientes que foram adicionados, né? São esses áudios que foram colocados aí pela presidente do Sindsaúde, a Marli, numa conversa com o vice-governador Renato Santana, né? E para falar, né, nesse assunto, nós temos o privilégio de receber aqui no Tribuna Livre o presidente da CPI da Saúde, deputado Wellington Luiz, que é policial de formação, né? E talvez, com certeza, é o melhor nome da casa para poder realmente fazer essas investigações. E ao lado temos o Rafael Sampaio, que é o presidente em exercício, né, do Sindicato dos Delegados da nossa Polícia Civil do DF, que daqui a pouco vai nos dar uma notícia muito boa. Mas sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme receber vocês, viu? Boa tarde, Raimundo. Prazer é todo nosso. Boa tarde, meu amigo Rafael, colega de trabalho. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer é todo nosso. Obrigado pela deferência. Pode ter certeza absoluta que hoje nós estamos aqui para prestar contas à sociedade. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa obrigação, nosso dever de ofício. E quero hoje estar aqui aberto para responder todas as perguntas que todos eventualmente tiverem para nos fazer. Perfeito. Doutor Rafael. Boa tarde, deputados. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós também estamos aqui participando desse programa para noticiar que os delegados de polícia, voluntariamente, estão se colocando à disposição da CPI, da Câmara Legislativa. Então, vamos começar logo com essa informação, né? Informação boa, né, Wellington? Ótimo. Vamos, né? Então quer dizer que os delegados da Polícia Civil decidiram em assembleia... Decidimos ontem em assembleia... disponibilizar... Isso. Nós estamos em movimento por reivindicação de recomposição salarial. E ontem na Assembleia, um dos encaminhamentos foi nós nos colocarmos à disposição da Câmara Legislativa voluntariamente durante o nosso período de folga, né? Temos muitos colegas que trabalham em regime de plantão, então trabalha um dia, folga 2, 3, dependendo do plantão, do volume de horas do plantão. E nesse período a gente se colocar à disposição da CPI para fazer uma análise de documentos, fazer análise de todas as circunstâncias, de todas as oitivas que forem realizadas pela CPI, né, para que a gente possa chegar à conclusão de onde está esse ralo da saúde. Né? Mas isso é uma ajuda inestimável, né? Porque, primeiro, vocês têm expertise, né? E, segundo, pessoas que podem suprir essas dificuldades que você enfrenta. Agora você não vai mais poder reclamar, né, Wellington? Não tem pessoal, né? Acabou a reclamação. Vai ter pessoal aí direto. A estrutura agora está completa. E, como você bem disse, Raimundo, completa por pessoas que têm compromisso, demonstram isso. A Polícia Civil, com esse gesto, mostra que não é uma polícia de governo, mas uma polícia de Estado. Homens e mulheres que, com esse gesto, mais uma vez, mostra que a Polícia Civil de Brasília tem um compromisso com a sociedade e não tem espaço para corrupção. Então, estão se doando, né, para um bem maior, que é exatamente extirpar esse mal maior que é a corrupção. Perfeito, mas olha, parabéns, viu, doutor Rafael, leve para a corporação, né, o nosso abraço, nosso agradecimento, e isso, evidentemente, a população de Brasília consegue compreender a grandeza de um gesto dessa natureza. Mas, deputado Wellington, você está na CPI da Saúde, né? Olha... Queria estar no seu lugar, não, viu? É muito problema, né? E esses áudios aí, né? Conversas gravadas sem autorização e tudo. No início houve até uma tentativa de se desqualificar as pessoas que estavam no áudio, né? Mas vocês mesmos são policiais, vocês sabem disso, ninguém investiga pessoas, né? A gente investiga fatos, né? Chega às pessoas como consequência, né? E como é que você está encarando aí essa situação? É mais um ingrediente nessa crise que vive a saúde? Isso é muito grave? Dá para resolver? Enfim, como é que você avalia isso? Primeiro, isso é de uma gravidade enorme, mensurável.
E isso a gente já vinha investigando. Se eu disser, A CPI já vinha funcionando e já vinha tinha aí, alguns dados, já né? tinha alguns dados que vinham exatamente nessa direção. Claro que são informações que fortalecem ainda mais as nossas suspeitas e aceleram o processo. Até porque essas denúncias partiram, não foram de pessoas, de quaisquer pessoas, vieram de uma sindicalista ligada à saúde, uma pessoa que tem conhecimento como funciona o sistema de saúde, e outra, do segundo homem da hierarquia, né, do governo do Distrito Federal, na estrutura governamental, que é o vice-governador. Então você tem que levar em conta da onde partiu essas informações. Então é claro que a Câmara Legislativa tem o dever de ofício. E eu ouvi você dizendo, né, em seu pronunciamento que era imperativo o retorno aos trabalhos, sob pena de agirmos, se não agíssemos, pecarmos por omissão ou por negligência. Prevaricação, né? Exatamente. Então tínhamos que voltar. Agradeço, inclusive, o apoio que tive de todos vocês da mesa diretora, quando aceitaram de pronto o meu pedido, porque a sociedade merece uma resposta imediata e querem uma resposta. E é lamentável, né, que algumas pessoas dentro do executivo tenham tanta resistência em investigar aquilo que deve ser investigado. Ele é executivo que deveria ser o maior interessado na investigação para poder acabar de vez com essa história, né? A não ser que você esteja envolvido. Só quem não tem interesse são os envolvidos. Agora, me chamou a atenção uma coisa, veja, a minha formação, eu sou advogado, né? Mas como eu já tenho mais de 30 anos, a gente tem um pouquinho de experiência também, né? Eu queria, doutor Rafael, que é delegado aí, você que é investigador, veja só, o vice-governador disse que levou o fato ao governador. O governador soltou uma nota logo depois dizendo que tomou as providências, que foi mandar a controladoria investigar, e a controladoria disse que não achou nada. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que, se no primeiro momento nós podíamos imputar ao vice-governador uma eventual prevaricação, ele conseguiu transferir isso para o governador, quando informou o fato ao governador, né? Exatamente. E cabe ao governador agir de ofício e com base em formalidades, e não informalidade. O serviço público você não age com informalidade. Então, aliás, um dos princípios, né, que rege a administração pública é exatamente a formalidade, né, essa coisa toda. Então... Eu iria dizer exatamente isso. Então, Raimundo, o governador não apresentou até agora, nem para a imprensa, nem para nós parlamentares, o que nos calaria nenhum documento que justificasse... Um só, né? Um só. As providências adotadas. Então, que fosse a controladoria, que informasse a Polícia Civil, a informação que ele recebeu do vice-governador, nada foi feito. Ou seja, foi tratado com descaso, né, um suposto esquema de corrupção dentro da Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda. De Fazenda, né? Mas me parece que o Renato Santana levou para ele o da Fazenda. Da Fazenda, da Fazenda. Né? Então, ou seja, da Fazenda. Estamos falando da Fazenda. Fazenda é onde entra e sai dinheiro. É o cofre, né? É o cofre. Então, olha a magnitude dessa informação. E ela foi tratada com desdém. É lamentável, é lamentável. E aí talvez o Rafael possa... Nós somos obrigados a concordar, né? Na realidade, o governador é o chefe do executivo, estão subordinados a ele tanto a controladoria como a Polícia Civil, né? E, naturalmente, ele deveria dar encaminhamentos formais para que houvesse uma apuração, a devida apuração, né, de forma a esgotar. A controladoria, ele determinava uma apuração imediata. A polícia, ele comunicaria o fato e vocês, evidentemente, avaliariam se instaurava um inquérito, ficava em preliminar, enfim, alguma coisa assim. Claro, teria que haver o esgotamento de qualquer linha de investigação que levasse à elucidação de um fato tão grave como esse. E isso foi em maio. Foi em maio. Maio, junho, julho, agosto, quer dizer, tem... Quase 3 meses. Quase 3 meses. E o volume dessa denúncia... Uma sangria de... É quase bilionária, né? Então, um Distrito Federal que passa por uma séria crise fiscal,
uma seríssima crise fiscal, ele não tomar uma providência como essa, como se esse recurso não fizesse falta, isso realmente nos causa estranheza. Isso olhando sobre o aspecto econômico, né? Mas tem um outro aspecto penal, né? E moral, que é imoral, quer dizer, você não pode admitir a existência ou a suposição de que exista uma quadrilha operando junto aos cofres públicos. Sem um efetivo afastamento dessa hipótese. Tem um ingrediente a mais. Esse é um governo que prega desde o início a moralidade. Se assim o fosse, teria agido com exemplos. Verdade. Então, pecou ainda mais. Na minha opinião, o governo deixou a desejar e teve agora a grande oportunidade de se desculpar, né, perante a tudo que fez, mas está fazendo exatamente o contrário, acusando a CPI da Saúde, acusando a Câmara Legislativa, acusando as pessoas que denunciaram. Ele seria o primeiro a se colocar ao nosso lado, a se colocar à disposição para investigar, mas o que a gente encontra é uma verdadeira barreira e ameaças. É como se a gente tivesse errado em ter que investigar aquilo que é um dever de ofício nosso. Aliás, deputado Wellington, eu posso dizer que sou a testemunha viva, né, dessa situação. Primeiro se diz, a Câmara quer palanque. Você veja, a presidente, que tinha uma viagem marcada para sexta-feira, adiou para segunda-feira para poder fazer a reunião da mesa diretora com os membros da CPI da Saúde, para poder atender o requerimento seu de que a CPI pudesse voltar a funcionar normalmente. Então, veja, se a presidente quisesse palanque, ela não teria viajado. Exatamente. Ela viajou, a vice-presidente está de licença médica, eu estou no exercício da presidência para praticar os atos administrativos, enfim. Essa história de que quer palanque, isso não existe, né? Segundo, a Câmara Legislativa, ela tem um dever institucional da fiscalização dos atos do Poder Executivo. Aliás, nós temos até uma comissão de fiscalização e governança, né? Que tem, regimentalmente, esse papel. Quando a situação é um pouco diferente, como é o caso da saúde, é que a gente até cria um instrumento como uma CPI para poder se dedicar exclusivamente a esse assunto, né? Então, quer dizer, não se trata de governo, de oposição, de base. Não, a questão é que realmente precisa ser apurado, né? O Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e perguntar ao nosso convidado especialíssimo, deputado Wellington. Deputado, e os próximos passos? Quer dizer, já se providenciou a oitiva, né, dos denunciantes, pelo menos os primeiros, né, mas muitas outras pessoas serão ouvidas, né? Quais são os próximos passos? Raimundo, olha só, agora talvez venham oitivas que podem esclarecer definitivamente aquilo que a gente já suspeitava, porque você tem um ex-secretário de saúde, Fábio Godinho. E esse ex-secretário, o secretário é nomeado pelo governador. E presume-se é um cargo de confiança, ou seja, alguém que foi colocado lá pelo governador porque o governador confiava. E ele, em determinado momento, diz claramente, a gente ouve isso, e ele vai ter que explicar lá na sua oitiva, quando ele diz que ele sabe que tem um meio podre e que não adianta trocar secretário, que ele foi colocado lá pelo governador. Não, peraí. Um ex-secretário de saúde diz que tem um meio podre na Secretaria de Saúde, que por isso não adianta trocar secretário, talvez isso explique porque já se trocou tantos, né? Exato. E que esse meio podre foi colocado pelo governador? Exatamente. Então, olha a gravidade da coisa. Então, deixando bem claro, nós não estamos aqui acusando o governador, nós estamos aqui dizendo... São palavras do auxiliar dele, né? Exatamente, foi colocado por ele. É isso que nós estamos, é isso que a gente tem que apurar. É isso que o governador tem que entender.
que a acusação não está sendo feita pelos parlamentares ou por alguém que está investigando, é por pessoas que foram colocadas por ele. Essa investigação, ela tem como objetivo exatamente isso, esclarecer esses fatos. De repente o governador está sendo vítima, né, desses ataques. Alguém fica vendendo, entre aspas, o governador, então, né? o governador tem que nos também agradecer por isso. Agora, o ex-secretário tem muito a esclarecer, ele tem que dizer isso. Depois, o suposto meio podre, que é um nome que foi colocado por eles, então uma outra pessoa. Tem depois a oitiva, do Marcelo Nóbrega, que é hoje o atual subsecretário de Infraestrutura, foi subsecretário de Administração Geral, que também é acusado por essas pessoas nas gravações. Então nós temos oitivas que são importantíssimas e que nos dirão muitas coisas daqui para frente. Mas deixa eu voltar aqui, só para o nosso telespectador entender. Um ex-secretário de saúde afirma que tem um meio podre, meio que ele diz hierarquicamente, né, ali no meio, dentro da Secretaria de Saúde, e que essas pessoas foram postas lá pelo governador, e que, portanto, não adianta mudar a secretária a cada dia. Nós estamos aqui tendo o privilégio de ter um delegado de polícia. Doutor, dos bons. Dos bons. Doutor, como é que é isso? Essa denúncia, ela nos leva a concluir... Me parece que é até mais grave do que a... Que há um sistema de corrupção, né, entranhado na Secretaria de Saúde. E é até intuitivo nós considerarmos essa hipótese, deputados, considerando o volume de recursos que passam pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem um orçamento anual próximo de 7 bilhões e meio. Bilhões e meio. Isso equivale... Olhando aqui, é bilhões, pessoal. Não é milhão, não. Milhões hoje é troco. É troco. É bilhões. 7 bilhões e meio, para que o telespectador tenha uma ideia, é o orçamento inteiro do estado de Alagoas, que tem a mesma população do Distrito Federal. Orçamento inteiro para cuidar da educação, saúde, segurança? Educação, e saúde, esse é só para a saúde do DF? Tribunal de Justiça, Ministério Público, Executivo, entre tudo, lá em Alagoas se faz com o orçamento do Distrito Federal de Saúde. Isso nos leva a concluir que o nosso sistema de saúde deveria ser de excelência. Claro. E nós estamos vendo hoje a população do Distrito Federal inverteu-se a lógica, em vez da população do entorno procurar socorrer-se do sistema de saúde do Distrito Federal, nós estamos vendo cidadãos do Distrito Federal se socorrendo do sistema de saúde do entorno, que em algumas cidades está ficando melhor, está funcionando melhor. Menos pior, né? Menos pior do que o do Distrito Federal. Então, eu fiz um cálculo superficial, daria o custo da saúde do Distrito Federal é de aproximadamente R$ 250 por habitante por mês. Isso equivale a dizer... Se paga um plano de saúde daria para pagar um plano de saúde particular. Então, é intuitivo, ante o péssimo funcionamento desse sistema, de que há realmente um ralo. E esse ralo precisa ser investigado. E um ex-secretário falar que realmente tem uma banda podre dentro do sistema de saúde e que essa banda podre ela foi colocada pelo governo, isso é extremamente grave, deve ser você está tentando dar uma impessoalidade que ele não deu. Ele disse que foi pelo governador, ele não falou pelo governo, não. Pois é, isso tem que ser duramente apurado, porque se essa denúncia de 10% se aplicar ao volume total, nós vamos chegar a um desvio de 750 milhões de reais. Quase 1 bilhão. Por ano, no Distrito Federal, somente na saúde. Não, e isso se o percentual for 10. os 10%, que a Marli assegura que é 30, né? Se for para 30, a gente vai chegar a mais de 2 bilhões de reais. Vamos fazer uma média ponderada, vamos botar 20. Mas então a situação, deputado Hélio, realmente ela é de uma gravidade extrema, né? Isso, o Rafael não está levando em conta que o Fundo Constitucional do DF ainda abastece a folha de pagamento dos servidores da saúde. Ainda tem isso. Então, você imagina que o volume de dinheiro da saúde é enorme. Ou seja, ultrapassa os 7 bilhões e meio. Pois é, mas foi uma discussão que eu ouvi muito, porque muitas pessoas perguntavam para ele como é que está isso. E aí, algumas pessoas, sim, mas por que a discussão está ficando na CPI e na Polícia Civil? Porque se é recurso federal, não teria que, no mínimo, haver uma averiguação, uma investigação concomitante, paralela com a Polícia Federal, tendo em vista que é recurso federal? É possível que chegue a essa situação, sim.
parte dos recursos são oriundos do Tesouro Local e parte dos recursos da União. Então, pode ser que chegue a determinado momento que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, tenham que agir, como já existe hoje essa investigação feita pela Polícia Civil do DF. E eu não tenho dúvida que futuramente essa situação aconteça. Deputado Wellington, esse caso está repercutindo muito, né? E já atravessou fronteiras, né? Porque já foi alvo de noticiário nacional, até internacional e tudo, né? Isso causa um mal terrível na imagem do Distrito Federal, né? Nós estamos falando da capital da República e da sétima economia do mundo, além dos elementos que foram trazidos pelo nosso delegado. Então, mais uma vez um escândalo que nos ataca, nos acerta no peito, e é muito ruim para todos nós. Por isso que nós temos que dar uma resposta, por isso que nós temos que investigar, por isso que nós não temos que ter ninguém contrário à investigação. A apuração, ela não tem como objetivo condenar os inocentes, pelo contrário, a ideia é exatamente outra. Então, se você não deve, se você é inocente, se você sabe que você não cometeu nenhum tipo de deslize, de irregularidade, se você é vítima, se alie a nós. Compartilhe das informações com o Poder Legislativo, com a CPI da Saúde, que certamente nós alcançaremos esses que hoje estão fazendo aí da saúde uma forma de desviar recursos. É isso que tem que fazer. Então, é uma ótima oportunidade de ajudar o povo de Brasília a sair, ter uma saúde digna e tirar a saúde pública desse caos. E essa questão, ela realmente é de uma gravidade extrema. Eu queria até que você pudesse comentar, Rafael, porque veja só, quando se trata de você praticar, né, atos condenáveis, como subtrair dinheiro de um lugar ou de outro, né, você às vezes deixa a população sem asfalto, sem luz, sem isso, sem aquilo. Agora, quando é a saúde, você tira a vida das pessoas, né? Estamos observando, né, estarrecidos, né, com muito pesar, que essas mortes que acontecem nos nossos hospitais, essa falta de atendimento humanizado, mulheres entrando em trabalho de parto nos corredores do hospital, no banheiro do hospital por falta de leitos, né? E isso tudo decorre pela devida falta de aplicação correta desses recursos. Se esses recursos estivessem sendo aplicados de forma correta, essas pessoas não estariam morrendo em macas, no chão, nos nossos hospitais, sem um atendimento adequado, por conta de desvio, de corrupção no sistema de saúde. Isso é degradante, é deprimente, né? E esperamos, sinceramente, observar uma guinada nesse sistema atual, a partir desse marco, dessa CPI da saúde, e que venham à tona todos esses esquemas criminosos que supomos existir ante o volume de recursos que é dedicado à saúde, ante as denúncias gravíssimas, né? E que a gente possa estancar imediatamente essa sangria. Mas veja, o doutor Rafael trouxe para a gente uma informação, 7 bilhões de reais. E a gente fica convivendo, né, Wellington? A gente que exerce mandato, inclusive, né, toda hora, o nosso ouvido, né, a pessoa chega para dizer alguma coisa. Um dia desses me falaram que tem uma farmácia que não fornece remédio, lá, acho que lá em Planaltina, porque a farmacêutica está de férias. Quer dizer, ela está de férias e daí? Então a farmácia fechou? A farmácia entrou de férias também? Tivemos notícia também, é bom que você comenta as duas, de escorpião foi encontrado no hospital de base. Quer dizer, o hospital mais central da cidade, já foi referência no país inteiro. Tem escorpião? Então quer dizer que a limpeza não está funcionando, o asseamento? Explica isso, Wellington. Como é que é isso? É inexplicável, né? Primeiro, inexplicável. Agora, fica bem claro que não há gestão alguma e que não há preocupação
né, com a sociedade. Não é preocupação, né, com os mais carentes, que é exatamente as pessoas que procuram esses hospitais. Isso é latente, isso é claro, porque você ir numa farmácia, né, que você precisa pegar o seu remédio e que você usa ele diariamente, e você só vai buscar daqui um mês, e você ter a cara de pau, porque é cara de pau, para dar uma notícia dessa, vem daqui um mês, você tem que ter vergonha na cara, você sempre Mas, se o remédio é de uso diário para manter a pessoa viva, como é que ela vai voltar daqui a um mês? Só se for a alma dela, né? Porque morre sem remédio, ué. Que Pois coisa absurda. Absurdo. E não tem. Será que não tem chefia, não tem hierarquia? Falta de gestão, né? Não tem gestão. A questão é muita essa. falta de gestão. Agora, a gestão decorre do descaso, gente. A falta de gestão do descaso. Ou seja, o governo não está preocupado. Se tivesse preocupado, isso não aconteceria. Onde você encontra... Uma tia minha faleceu, né, no início do ano, aliás, em meados do ano passado, né, e o elevador estava quebrado, o agarrão. Isso por volta de 9 horas da noite, no início do ano passado, não lembro direito. E ela ficou, tá, isso foi na noite, até mais do meio-dia do dia seguinte, porque não tinha como descer. Ela era mais obesa. Quer dizer, era uma questão de manutenção do elevador. Só apodrece. Que isso. Eu tive um caso uma vez que eu até tive a oportunidade de falar isso para o governador, numa solenidade lá no Palácio do Buriti. Foi o seguinte, de manhã eu fui ao Hospital de Sobradinho. Uma médica, assim, estava trêmula. Depois eu compreendi que ela estava trêmula, era de raiva. Por quê? Ela chegou um momento que ela veio falar comigo e disse o seguinte: deputado, eu perdi 2 pacientes porque não renovaram o contrato da máquina lá, eu acho que era de hemodiálise, alguma coisa assim. Eu digo, como assim a senhora perdeu? A moça foi procurar outro médico? Não, ela morreu. Aí aquilo, claro, a gente fica indignado também. Aí à tarde eu fui para uma solenidade no Palácio do Buriti, que era exatamente sobre questão de cidadania, né? Porque era a instalação do posto da Receita Federal no Na Hora. Aproveitei o momento, né, para poder falar, governador, determine que se renove o contrato, porque, veja só, o preço, ele é impagável. O preço da nossa omissão, ele é impagável. Não tem como, porque você não recupera a vida. Tem restituição. E ela me falou assim, olha, perdi 2. Então, isso aí são vidas perdidas e quem, claro que involuntariamente, mas quem matou foi o governo. Foi a omissão. A omissão, quer dizer, é uma coisa genocida. Que coisa absurda. Olha, sinceramente, hoje a gente até encerra o programa Tribuna Livre com muita tristeza. Tristeza, primeiro, de ver tudo que está acontecendo na nossa cidade, né? Segundo, por ver que ainda não há uma compreensão, uma humildade de quem dirige o Distrito Federal, de que tem alguma coisa errada e que precisa ser consertado, porque quanto mais demora, são vidas que se perdem. A gente não pode ficar encarando os órgãos que têm a responsabilidade da fiscalização, que é a Câmara Legislativa, é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, é a Polícia. A gente não pode encarar esses órgãos como se fossem inimigos da gente, porque está investigando. Nós temos que encarar, inclusive, como colaboradores que podem nos ajudar a fazer uma asepsia, né, nessa coisa toda. Então, eu espero que o governo do Distrito Federal tenha assistido. Se quiser prestar esclarecimento, o Tribuna Livre está sempre à disposição, né? Quero agradecer muito aí o doutor Rafael e parabenizá-lo, entendeu, pela iniciativa da Polícia Civil. Né? É um gesto de grandeza de vocês, viu? Agradecer ao deputado Hélito que nesse turbilhão conseguiu encontrar um tempinho para falar com a gente, que eu sei que é muito trabalho. Essa CPI aí está consumindo muito tempo, né? Tanto que não tem negócio de recesso e você está aí direto, né? Então, quero agradecer muito a vocês, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que sempre nos empresta a sua audiência, quero agradecer principalmente a sua paciência de nos acompanhar aqui e dizer que, se Deus quiser, no sábado que vem nós estaremos de volta, mas não sem antes
dizer àqueles que vivem falando mal do River do Piauí, né, que é o caso do Alan, olha, o River ganhou de novo, reencontrou a sua vocação histórica para a vitória e já está retomando aquele caminho rumo à Libertadores e a Toca em 2018. Até sábado.